Capítulo 4. Chave de ouro 1. Zere seu passado. Se sua intenção é realmente tornar-se um milionário, primeiramente você precisará zerar seu passado. É necessário limpar situações que não farão mais parte do seu novo futuro, para não ficar preso a elas sem conseguir ir para frente. Para isso, você precisará dar uma guinada de 180 graus em sua atitude mental e emocional. Se, por falta de experiência, ao longo dos anos você tomou empréstimos, assumiu compromissos que não conseguiu saldar, e acumulou um histórico indesejável de inadimplências, você precisará assumir uma nova postura perante si mesmo, sua família, e a sociedade para poder livrar-se dessas correntes, que por tanto tempo lhe escravizam, tiram-lhe o sono, e a paz de espírito. Enquanto não se livrar dessas amarras financeiras, você continuará um indivíduo preso ao passado, e não conseguirá progredir. Vou relatar uma experiência que tive com uma pessoa que conseguiu saldar suas dívidas mantidas por anos, cuja fonte era puramente de ordem emocional. No começo de minha trajetória empresarial, tínhamos um cliente franqueado muito interessante. Ele era um empresário maduro, experiente, e aparentemente bem-sucedido. Tinha uma linda escola, com ótimas instalações, e com professores bem treinados. Suas aulas eram de qualidade, e seus alunos estavam satisfeitos. Esse franqueado era exemplar em todos os sentidos, investia em marketing, promovia eventos culturais, realizava atividades extracurriculares etc. Ele tinha só um probleminha: nunca pagava suas contas em dia. Pagava somente depois de receber muitas ligações, cobranças e advertências. Ao analisar a situação, comprovamos que o problema não era a falta de dinheiro, pois ele tinha uma bela casa, um bom carro, um ótimo movimento financeiro, e sempre tinha recursos para viajar com a família. A questão era outra. Certa vez, ele veio pessoalmente à sede da empresa, e, apesar de seu crédito negativo, desejava fazer um pedido a prazo, que obviamente foi recusado. Então, pediu para falar comigo, e prontamente o atendi. Depois de ouvir seu longo discurso que tentava justificar sua inadimplência, eu lhe disse: meu amigo, permita-lhe dizer algo que você já sabe. O motivo pelo qual você não paga suas contas, não é falta de dinheiro. Você não paga suas contas, porque você não quer pagá-las. Depois acrescentei: se você me permitir ser mais franco, posso lhe explicar algo mais. Em minha opinião, durante sua infância, ou adolescência, você provavelmente deve ter sofrido alguma espécie de trauma psicológico, e a situação negativa de antigamente acabou se manifestando agora em sua vida adulta. Por isso, você tenta tirar vantagem de alguém, pensando que isso lhe compensará pelo sofrimento do passado. Você tem agido assim por tanto tempo que até já se habituou, e agora aceita essa prática como algo normal. Finalizei meus comentários assim: como tenho grande respeito e admiração por você, gostaria de lhe recomendar alguns ótimos cursos realizados por profissionais competentes, que poderão ajudá-lo a vencer essas situações emocionais não resolvidas do passado. Ele ouviu atentamente minhas palavras. Ao final, perguntou: e meu pedido? Vai ser liberado? Eu lhe respondi: sim, ele vai ser liberado. Você só precisa acertar os valores pendentes, e será imediatamente liberado. Para minha surpresa, e, certamente, para a surpresa dele também, ele acabou pagando os valores devidos, e voltou para casa com seu pedido atendido. E o mais surpreendente foi que, daquele momento em diante, nunca mais atrasou seus pagamentos. Existem alguns casos curiosos. Há algumas pessoas que, mesmo tendo condições, não pagam suas dívidas, motivadas por um espírito de vingança.
agem assim como se seu comportamento impróprio fosse capaz de reparar, ou lhes compensar alguma situação adversa vivenciada no passado. Elas guardam o sentimento de que alguém lhes deve algo, não importa quem seja. Algumas pensam ser os pais, o irmão, ou irmã, o marido, ou a mulher, a empresa, o chefe, o país, o governo, e até Deus. Outras aumentam suas dívidas motivadas pela inveja. Sem levar em consideração sua capacidade financeira, pensam assim: se meu vizinho trocou de carro, também vou trocar. Se meus amigos vão viajar ao exterior, também vou viajar. Se minhas amigas compram essa marca de bolsa, também vou comprar. Essas pessoas vivem se comparando aos outros. Assim, elas sofrem, pois sempre encontrarão alguém em condição mais privilegiada que a sua. Há ainda os pobres de espírito, que não honram seus compromissos, e se justificam dizendo: meus credores já têm tanto, e eu tenho tão pouco. Se eu não pagar essa conta não fará diferença para eles. Do ponto de vista financeiro, o valor devido talvez não faça muita diferença para o credor que possui uma riqueza infinita em seu interior. Contudo, lamentavelmente, a falta de pagamento faz toda a diferença na vida do devedor, que, por sua atitude condenável, acaba atraindo para si mesmo mais dissabores de ordem financeira, emocional e física. Pessoas assim ainda precisam aprender o conceito milenar de que tudo o que de ti sairá te retornará. Se a bondade, a caridade e a generosidade saírem de seu coração, esses dons voltarão multiplicadores em sua vida. Por outro lado, se você causar danos, prejuízos, infortúnios ao próximo, esses dissabores, mais cedo ou mais tarde, retornarão a você. Assim, engana-se quem acredita que, por deixar de pagar suas dívidas, elas desaparecerão. Pelo contrário, elas só aumentarão. Afinal, quem entende de juros recebe, quem não entende paga. Observe o que o sábio educador J. Reuben Clark Jr. disse a respeito da escravidão causada pelos juros: os juros nunca dormem nem ficam doentes, ou morrem, nunca vão para o hospital, trabalham durante domingos e feriados, nunca saem de férias, nunca fazem visitas, ou viajam, não tiram tempo para lazer, nunca ficam sem trabalho nem ficam desempregados. Uma vez em débito, os juros são seus companheiros a cada minuto do dia e da noite, não há como evitá-los nem deles fugir, não se pode ignorá-los, e sempre que com eles falharem atender às suas exigências, eles o esmagarão. Recentemente, um amigo me procurou muito entusiasmado. Ele disse com um imenso sorriso no rosto: estou me sentindo tão bem, tão aliviado, tão confiante. O que aconteceu? Eu lhe perguntei. E ele me confidenciou: depois de 5 anos, consegui pagar todas as minhas dívidas, e limpar meu nome. Meus parabéns por essa vitória, mas como você conseguiu fazer isso? Perguntei. Sua resposta me comoveu. Eu já não aguentava mais carregar esse peso, e resolvi fazer qualquer sacrifício necessário para me livrar desse fardo. Para você ter ideia, nos últimos meses até meus vales-refeição eu vendi para poder quitar as dívidas. Não há meio termo na busca da prosperidade. Você é quem decide a cada instante como lidar com seu dinheiro, como controlar seus gastos, reduzir suas despesas, alocar seus recursos, e saldar suas dívidas. Diariamente, você está se aproximando, ou se distanciando da riqueza. A escolha é sua. E são as pequenas escolhas diárias que determinam sua condição de pobreza, ou riqueza. Como você pode perceber, as pessoas não deixam de pagar suas contas por falta de dinheiro. Elas deixam de honrar suas obrigações financeiras por falta de compreensão de si mesmas, e de sua relação com o dinheiro, pois as dívidas são pagas em primeiro lugar pelo desejo, pela consciência, pela disciplina, pelo equilíbrio emocional, pelo senso de responsabilidade,
e integridade. A transferência do dinheiro de uma conta para outra é apenas a demonstração física da independência e maturidade financeira de cada um. Abandone antigos conceitos. Se sua intenção realmente é tornar-se um milionário, além de zerar pendências financeiras, você precisará abandonar alguns conceitos falsos do passado e superar alguns traumas e complexos armazenados em seu subconsciente desde a infância e a juventude a respeito do dinheiro. Será necessário vencer barreiras emocionais, sejam elas reais, sejam imaginárias, pois não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Isso significa que cada ser humano vive condicionado por padrões mentais, conceitos e imagens criadas e alimentadas por ele acerca de si mesmo e do mundo ao seu redor. Podemos dizer que cada indivíduo possui potencialmente tanto a miséria quanto uma fonte inesgotável de riquezas em seu interior. Crescerá, expandirá, e se manifestará que for mais intensamente estimulada. Em resumo, prevalecerá a crença que você alimentar em sua mente. Por isso, acreditar em si mesmo, em sua capacidade de mudar sua condição financeira, e em seu grande potencial de realização, é a base para atrair para si mesmo riquezas sem limites. É cultivando seu espírito milionário interior que você descobrirá novas forças para alcançar aquilo que almeja. De certa maneira, você está nesta existência terrena para possibilitar que propósitos divinos se manifestem por intermédio de você, tanto para seu próprio bem, como para o bem da humanidade. Portanto, para que tudo isso aconteça, o primeiro passo é você acreditar em você mesmo. Imagine, como um exercício de mentalização, que você e eu estamos conversando, sentados em uma bela sala, com todo conforto e comodidade. A pergunta que eu lhe faço é: você acredita em si mesmo? Acredita que ficará rico? Acredita que terá grandes posses, que construirá fama e fortuna, e será milionário, ou quem sabe multimilionário? Durante toda a sua vida, provavelmente você respondeu negativamente a todas, ou a maioria dessas questões. Quanto mais você conseguir responder afirmativamente a todas essas perguntas, mais força terá para impulsioná-lo rumo ao seu propósito. Porém, eu afirmo que quanto mais você conseguir responder positivamente a essas perguntas, mais força terá para impulsioná-lo rumo ao seu propósito. Teste sua perseverança. Quando você se propõe a iniciar um processo de transformação, uma coisa interessante acontece. É como se existissem forças que puxam você de volta ao seu estado habitual, já familiar e estável, pois esse é um caminho conhecido, apesar de não mais desejado. Por isso, uma coisa eu posso garantir: em sua busca da prosperidade, seu desejo, sua disciplina e sua perseverança serão testados. Isso acontece sempre, e aconteceu também comigo. Poucos meses depois que eu havia iniciado meu modesto empreendimento, encontrava-me em uma situação financeira extremamente precária, na qual me contentava quando a receita era suficiente para cobrir as despesas do mês. Então, surgiu uma oportunidade para eu ganhar mais. Um conhecido meu me disse que a empresa de consultoria Case Consultors, onde ele trabalhava, estava procurando um profissional com formação técnica e experiência comercial semelhantes às que eu tinha. Segundo ele, a vaga era praticamente minha, bastava eu me apresentar para a entrevista. O salário oferecido era uma maravilha, especialmente quando comparado à quantia ridícula que eu levava para casa no final do mês. Depois de ter refletido sobre a proposta, concluí que aceitar a oferta de emprego implicaria o cancelamento de todos os meus projetos pessoais. Então, telefonei ao meu amigo, agradeci o contato, e lhe informei que declinaria do convite. Inconformado, ele levou o assunto ao seu diretor, e, juntos, decidiram marcar uma entrevista comigo para expor melhor a proposta.
Recusei uma segunda vez o convite, mas, por causa de sua insistência, e a título de cortesia, resolvi aceitar a entrevista. Fui recebido pelo próprio Thomas Casey, presidente da empresa, que estava acompanhado de seu vice-presidente. O contato foi breve, mas jamais esquecerei da sequência de perguntas e respostas transcorridas naquele encontro. Depois de ouvir uma breve exposição de meus projetos, planos, estratégias, metas e objetivo, o Sr. Casey perguntou-me: "Você acha que vai ganhar dinheiro com essas aulas de inglês?" "Sim", respondi. E ele continuou: "Você acha que vai ficar rico com estas aulas?" Respondi: "Acredito que sim." "Você acha que vai fazer fortuna com seus planos?" Eu disse: "Sinceramente, acredito que sim." Daí ele fez mais uma pergunta: "Você tem alguma razão para duvidar do êxito de seus planos?" Eu afirmei: "Não, senhor." Como a entrevista foi feita em inglês, ele olhou para seu colega e exclamou: "This man is unhireable." Este homem é inempregável. Em seguida, despedimo-nos, e cada um tomou seu rumo. Ele ia atrás de seu profissional, e eu atrás de meus sonhos. Naquele dia, eu sabia que não haveria retorno. Seria vencer, ou vencer. Quando você estiver atrás de seus projetos, certifique-se de estar preparado para esses momentos de teste e definição de rumo, pois isso acontecerá com você. São esses testes que ajudarão você a ter certeza do que quer, para definir melhor seu objetivo. Comece no momento certo. Como eu já disse, se você quiser ter uma vida financeira tranquila, continue trabalhando normalmente. Entretanto, se seu plano é ficar rico, milionário ou multimilionário, mais cedo ou mais tarde, precisará começar a pôr em prática seu projeto de vida. Contudo, não tenha pressa, pois todo indivíduo que nutre o espírito milionário possui o próprio ritmo de desenvolvimento, e tem um estágio particular de preparação e qualificação, independentemente de idade. Alguns, já na adolescência, adquirem a maturidade suficiente para gerar grandes riquezas, e outros precisam passar por várias experiências tristes e amargas até amadurecerem financeiramente. Há ainda aqueles que somente depois de se aposentar descobrem seu potencial milionário. Infelizmente, alguns passam a vida inteira sem nunca descobrir sua riqueza interior. Quando você der início ao seu projeto pessoal, é importante diferenciar uma atividade geradora de renda da abertura de uma empresa. Observe que quando comecei a dar aulas de inglês eu não corri para abrir uma empresa. Eu exercia em minha casa uma atividade geradora de receita, mas não tinha ainda um negócio aberto. Isso só aconteceu mais tarde. Somente depois de haver testado e aprovado seu empreendimento, é que saberá que chegou a hora de seguir um voo solo, e assumir todos os encargos e as obrigações de manter o negócio próprio. Talvez, como aconteceu comigo, por algum tempo você precise manter duas atividades simultâneas, desde que elas não sejam conflitantes e concorrentes entre si. Comece de onde você está. Ao analisar o perfil de milionários de todo o mundo, encontramos algumas semelhanças em sua trajetória. É motivador saber que 90% deles partiram do zero. Em geral, foram pessoas muito pobres no passado, e começaram seus projetos com poucos recursos, e com uma bagagem cheia de planos e metas. No início, caminharam quase sempre na solidão. Enfrentaram muitos desafios, rejeições e críticas. Andaram às cegas, sem saber muito bem aonde ir, com quem falar, ou onde buscar respostas. No entanto, seguiram avante, em uma maratona incansável de erros e acertos até conseguirem vislumbrar a luz no final do túnel. Portanto, alegre-se, pois segundo esse modelo você também pode prosperar. Zerando o seu passado,
você estará pronto para começar exatamente de onde está, e chegar aonde pretende. Ao longo dessa jornada você precisará fortalecer seu espírito empreendedor, sem desperdiçar sua capacidade mental se preocupando com pequenos infortúnios, reveses e contratempos. Para empreender, é preciso ter a mente focada no positivo e nas soluções. Seu pensamento criativo precisa estar voltado para seus maiores desejos: casas, terrenos, propriedades, automóveis, conforto, segurança, saúde, educação, lazer, recreação, viagens, passeios, roupas, comida boa, cama boa, e tudo o que a riqueza pode proporcionar. Para empreender, você precisa desenvolver uma marca registrada na alma que se chama iniciativa. Pessoas com iniciativa irradiam otimismo e confiança por onde passam. Elas não esperam por ordens, mas agem por si mesmas, porque não conseguem ver o mundo acontecer ao seu redor sem dar sua contribuição. O empreendedor deseja alcançar aquilo que jamais foi alcançado, e não se contenta com a realidade dura e triste do momento nem se deixa abater pela adversidade, ou por acidentes de percurso. Essa visão transporta-o à frente de seu tempo. Pessoas empreendedoras acreditam em si, e, mesmo reconhecendo suas limitações, destacam ao máximo seus pontos fortes. Embora possuam profundas convicções, sabem respeitar as opiniões dos colegas, e procuram manter um bom relacionamento com todos. São dotadas de grande poder de concentração, seus objetivos e suas metas são bem definidos, temperados com uma boa dose de ambição. Por fim, são extremamente disciplinadas na hora de agir, pois sentem imenso prazer em fazer o que fazem. No entanto, alguém poderá perguntar: o que faço se tenho o espírito empreendedor, mas neste momento estou endividado? Descobri, ao longo dos anos, que a capacidade empreendedora de gerar elevadas somas de dinheiro, e a competência para administrar e multiplicar os próprios recursos são duas ciências distintas e separadas. Raramente encontramos pessoas talentosas capazes de dominar desde cedo essas duas técnicas. Com frequência, encontramos ótimos empreendedores, porém com deficiência em lidar com as próprias finanças. Portanto, se você já se encontrou em uma situação financeiramente desastrosa, não desanime. Você é um ser humano normal. Também passei por isso, e precisei de apoio para superar essa inabilidade. Não há nenhuma desonra no fato de a pessoa se encontrar em dificuldades, enfrentando reveses e contratempos financeiros. Não importa quão desfavorável seja sua condição atual, jamais a aceite como permanente. O melhor a fazer é conscientizar-se de que algo precisa mudar na forma de administrar seu dinheiro. Primeiro analise, como eu disse anteriormente, qual é a fonte causadora de suas dívidas, e depois se comprometa a adotar um modelo mais saudável e racional na administração das próprias finanças. Falarei mais sobre isso adiante. Com frequência, as pessoas me perguntam: como você consegue tanta motivação para realizar seus projetos? Vou contar um segredo. Enquanto eu ainda estava na universidade, comecei a formar uma biblioteca pessoal com livros motivacionais sobre o relacionamento humano, técnicas de liderança e finanças. Esses livros me deram direção e preencheram o vazio de uma alma faminta em busca da autossuficiência. Alguns desses livros cheguei a ler várias vezes. Cheguei a ler mais de 100 livros para entender alguns princípios essenciais de como motivar a mim mesmo na busca do sucesso pessoal e financeiro. Eram obras que continham técnicas simples, porém fundamentais, de como estabelecer objetivos e alcançá-los, como lidar com as adversidades, como superar limites, e, finalmente, como construir uma vida de prosperidade crescente.
Essa imersão no mundo fascinante da literatura positiva me ensinou que para aumentar meus rendimentos primeiro preciso crescer, pois meus hábitos de lidar com o dinheiro determinarão o tamanho de minha conta bancária. Conforme ensinou Napoleão Hill, cada adversidade traz consigo as sementes de uma conquista ainda maior. Isso significa que tudo o que você já aprendeu, experimentou e vivenciou até este momento foi apenas uma preparação para as conquistas que estão à sua frente. As leis do sucesso, felizmente, são universais, e não discriminam cor, etnia, religião, cultura, ou qualquer condição física ou social. As leis do sucesso são eternas, infalíveis e imutáveis. Foram tão válidas para os antigos faraós do Egito como serviram nesta geração para formar magnatas como Bill Gates, Steve Jobs, Sam Walton e tantos outros milionários em todo o mundo. Elas também se aplicam a você, a seu vizinho, a seu chefe, a um industrial, a um artista, a um dentista, a um professor, a um desempregado, a um executivo, e até mesmo ao indivíduo que atualmente esteja cheio de dívidas. Se você realmente está comprometido em tornar-se um milionário, seu maior desafio será acreditar em si mesmo, e em sua capacidade de fazer coisas simples para superar todas as pendências do passado. Dessa maneira, você estará apto a iniciar uma nova vida rumo à prosperidade. Por isso recomendo que leia este livro várias vezes. Você notará que a cada nova leitura você irá assimilar novos conceitos, e se sentirá mais próximo do seu destino milionário. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se. Se você tiver dívidas, primeiro zere suas pendências. Não se deixe prender por falsas crenças do passado. Quem entende de juros recebe, quem não entende paga. Primeiro tenha uma atividade geradora de renda, e só depois abrir uma empresa. Mentalize. Eu acredito em mim. Minha mente está focada na prosperidade. Minha marca registrada se chama Iniciativa. Possuo uma fonte inesgotável de riquezas em meu interior. Capítulo 5. Chave de Ouro 2. Sonhe acordado. Use sua capacidade de sonhar. Descobri que todos os milionários têm algo em comum em sua natureza, a capacidade de sonhar. Esses empreendedores vivem quase como se fossem hipnotizados pelos próprios sonhos. Eles sonham com cenários ainda não criados, com caminhos ainda não percorridos, e com produtos e serviços ainda não lançados pelo mercado. Esses realizadores de sonhos aprenderam a pensar grande, e a começar pequeno. Gosto muito dessa descrição de César Souza, consultor, autor e palestrante. Realizadores de sonhos estão à frente de seu tempo. Possuem senso de liberdade para escolher seu caminho, e uma mistura de ousadia e coragem. Não têm medo de correr riscos, não aceitam o não. Vão, e fazem o que antes parecia impossível. Apesar do dinamismo de tocar em vários projetos ao mesmo tempo, os realizadores de sonhos não perdem o foco, não desperdiçam tempo nem energia com tarefas que não fazem parte do sonho. Os empreendedores milionários aprenderam a sonhar acordados. Isso significa sonhar com o pé no chão, e ter uma consciência constante de renovação pessoal, sem receio de abandonar antigos modelos mentais enraizados em seu subconsciente ao longo dos anos, e de substituí-los por uma nova dimensão emocional e espiritual, quase sempre ignorada pela maioria. Esse é um processo que deve começar com você, e por você. Quando sonhar com alguma coisa, ou com uma transformação pessoal, você precisa envolver a mente, o coração e o espírito. É por isso que um sonho ardente é a ferramenta mais poderosa de que você pode dispor para alcançar o sucesso. Não é apenas um simples anseio vago e impreciso. Para ter chance de se realizar, seu sonho precisa se transformar em uma obsessão com a qual você dorme, acorda
e convive 24 horas por dia. James Allen, autor da obra As a Man Thinketh, Como um Homem Pensa, declarou: os sonhadores são os salvadores do mundo. Como o mundo invisível mantém o mundo visível, o homem, por meio de todas as suas experiências, também é alimentado por belas visões dos sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores, não pode deixar seus ideais murcharem e morrerem. Estes a fazem sobreviver, ela os tem como as realidades que um dia há de ver e conhecer. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas e sábios são os construtores do outro mundo, os arquitetos do céu. O mundo é belo, porque eles existem. Sem eles, a humanidade laboriosa morreria. Define exatamente o que você quer. Mais cedo, ou mais tarde, você precisará definir exatamente o que deseja alcançar na busca da prosperidade. Talvez você já tenha as próprias respostas, e já esteja adiantado na direção certa. Se for assim, meus parabéns. Você está no caminho seguro para alcançar seu primeiro milhão. Se você, porém, encontra-se em um dilema semelhante àquele em que eu me encontrava, sem saber que rumo tomar, agora, é hora de você se perguntar: qual é meu sonho? O que realmente quero? O que desejo fazer da vida? Quem quero ser na sociedade? Qual é o legado que quero deixar para o mundo? Enquanto não parar e responder a essas perguntas de forma muito clara, sincera e honesta, você continuará como um barco à deriva, jogado de um lado para outro, de acordo com as ondas e os ventos do momento. Sem essa definição, você jamais atingirá um destino satisfatório. Se tudo é criado em primeiro lugar na dimensão mental, então, você precisará trabalhar com a mente para que ela seja sua aliada na realização de seus sonhos. Sugiro, para isso, que você passe um fim de semana, um dia, ou uma tarde consigo mesmo. Escolha um momento livre de interrupções e interferências. Reserve um tempo de qualidade. Você precisará espairecer, desligar-se da rotina, analisar, refletir e meditar sobre os seus sonhos e objetivos, e sobre as novas posturas necessárias para atingi-los. Nessa oportunidade, dê a si mesmo a chance de rever seus valores, ideais e objetivos. Dê um tempo para você mesmo, e analise para onde você está indo, e aonde quer chegar. Pense profundamente em quem você realmente é, e por que está aqui. Aproveite para considerar todas as possibilidades no âmbito pessoal, familiar, espiritual, profissional e financeiro. Da mesma maneira que um arquiteto mentaliza um projeto, e depois o transfere para o papel, agora você transferirá seus sonhos armazenados no fundo da alma para o papel. Faça isso por meio de um exercício que eu chamo de brainstorming pessoal. Faça seu brainstorming pessoal. Pegue uma folha de papel, e uma caneta, ou computador, se desejar. Escreva tudo o que lhe vier à mente na área de anseios, objetivos, aspirações, ideais e sonhos. Somente escreva, sem questionar, ou tentar entender, explorar, ou detalhar. Permita que sua imaginação conceba seus sonhos mais ousados. Seja o mais abrangente possível na relação de aspirações, sem se ater a nenhuma delas especificamente. Não tenha pressa. Use o tempo que for necessário, pois esse é seu momento. Escreva o que lhe vier à mente, por mais ousados que seus desejos e pensamentos possam parecer. Não importa se seus ideais parecem estar fora de seu alcance no momento. Se estiverem, é por isso mesmo que são chamados de sonhos. É essencial considerar tudo aquilo que está escondido em seu interior, até mesmo seus sonhos mais audaciosos.
Não se preocupe com a forma pela qual seus sonhos se realizarão. A história tem demonstrado que o próprio universo provê meios de alterar seu curso para atender às reivindicações daqueles que, determinadamente, procuram alcançar seus objetivos específicos. Agora, tendo definido cada objetivo, você fará um exercício mental que consiste em mentalizar e repetir aquilo que deseja obter. Você precisará formular uma série de afirmações positivas referentes a cada item. Não faça afirmações negativas. Por exemplo, se seu objetivo é ser próspero, rico, milionário, não mentalize frases assim: quero deixar de ser pobre. Já cansei da pobreza. Quero deixar a pobreza para trás. Se você mentalizar uma frase negativa sobre a pobreza, sabe o que acontecerá? A pobreza aumentará. Seu cérebro vai atrair, gravar e reforçar a imagem da pobreza. Quer ver a prova disso? Se eu disser não pense no vermelho, em que cor você pensou? Se, inicialmente, não conseguir mentalizar suas afirmações, você poderá escrevê-las. Daí, repita para si mesmo suas frases pela manhã, à tarde e à noite, por tempo indeterminado. Não se preocupe de que forma elas se realizarão. O gesto de especificar, escrever e projetar uma imagem é muito mais valioso que suas habilidades atuais percebidas, ou suas realizações do passado. Mentalize suas afirmações positivas até esses desejos fazerem parte de você, até se tornarem uma obsessão, e fazer parte das fibras de seu coração, sua mente e seu espírito. Ao atingir esse ponto, prepare-se para testemunhar acontecimentos maravilhosos em sua vida. Talvez você questione esse conceito, duvide dele, ou critique-o. Não importa. Faça-o assim mesmo. Assim como você não entende muito bem como funciona a eletricidade, pode ter certeza de que se colocar o dedo na tomada levará a um choque. Da mesma maneira, talvez você não entenda muito bem os poderes da visualização, da mentalização e da repetição, mas, ao realizar essa prática diariamente, logo terá certeza de que esses princípios se aplicam também a você. Tente e comprove. Os resultados serão surpreendentes. Quando estiver alinhado mentalmente com seus maiores sonhos, pergunte a si mesmo: estou disposto a me sacrificar para realizar esses sonhos? Estou disposto a trabalhar 12, 14 ou 16 horas por dia na busca desses sonhos? Estou disposto a fazer tudo o que puder para alcançar esses objetivos? Estou disposto a deixar certos prazeres, conveniências e confortos de lado para empenhar-me na obtenção desses ideais? Se suas respostas forem positivas para cada pergunta acima, meus parabéns. Você está dando os primeiros passos para despertar o milionário que há em você. Tenho certeza de que você será recompensado abundantemente por sua disciplina. Theodore Roosevelt disse uma frase que eu aprecio muito: é preferível arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que não gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece vitória nem derrota. Explore o próprio talento. Você deve considerar os próprios talentos na busca de seu sonho. Em geral, temos a tendência de imitar os outros, fazer o que os outros fazem, cantar a mesma música, pintar o mesmo quadro. Parece que seguir o próprio caminho é bastante difícil, mas, para ter sucesso duradouro, possivelmente você precisará deixar as fileiras da multidão e marchar ao som da própria melodia. Pense por um instante nos grandes realizadores de todos os tempos. Será que eles tentaram imitar alguém? Será que eles quiseram repetir o que já havia sido feito? Será que se sobressaíram todos na mesma área?
Não. Cada um explorou o próprio talento, e muitos indivíduos se destacaram por fazer algo inovador e diferente dos modelos conhecidos na época. Contudo, não fique adiando a realização de seu sonho pensando somente em algo que nunca existiu antes. Você terá mais chances de sucesso em um empreendimento cujo objetivo é aprimorar um conceito já existente. Encontrei meu sucesso ensinando inglês. Observe que ensinar inglês não é um conceito inédito. Não inventei essa atividade. Esse mercado existe desde a época em que os homens resolveram construir a Torre de Babel. Costumo dizer que o segredo para alcançar o sucesso em qualquer área é simples. Você precisa oferecer um produto ou serviço com potencial de grande demanda. A qualidade de seu produto ou serviço precisa ser superior à da concorrência. Você precisa entregar seu produto ou serviço mais depressa e melhor que a concorrência, e, finalmente, praticar um preço justo, que não é necessariamente o preço mais barato. Todo consumidor está disposto a pagar mais por um produto ou serviço com essas características. O sucesso das escolas que compõem o Grupo Multi está fundamentado nesses 4 princípios. Buscamos um conceito de grande demanda. Somente 2% da população brasileira fala uma segunda língua. Lançamos uma proposta de ensino de qualidade com certificação internacional. Nossos alunos conseguem certificação internacional e atingem a maior pontuação dos exames TOEIC, Test of English for International Communication, na América Latina. Apresentamos resultados satisfatórios mais rapidamente que a concorrência. O aluno começa a falar inglês desde a primeira aula. E praticamos um preço justo. Nossos cursos são acessíveis para grande parte da população. Estabeleça seu ciclo do sucesso. Qualquer que seja seu sonho ou projeto, você precisa imaginá-lo e executá-lo dentro do ciclo, ou roda do sucesso. Veja a figura da página seguinte. São 7 passos, alguns racionais, outros emocionais, e alguns que reúnem esses elementos. Em primeiro lugar, todo projeto começa com uma simples ideia, um objetivo a ser alcançado. Nessa fase, a ideia não está pronta, é apenas um conjunto de pensamentos fragmentadores em sua mente, semelhante a um quebra-cabeça com muitas peças. À medida que você exerce seu poder criativo, gradualmente ela vai ganhando forma, beleza e vida. Em seguida, a ideia evolui a ponto de se transformar em uma estratégia que visa alcançar o objetivo proposto. Nessa fase, considera-se o público-alvo, o potencial de mercado, as características do setor, o canal de distribuição, o marketing e o atendimento ao cliente. O ciclo do sucesso. Objetivo. Estratégia. Plano de ação. Execução. Avaliação. Correção de rumo. Resultado. Depois, vem um passo muito importante: transformar esses conceitos, essas ideias e essas estratégias em um plano de ação. Isso consiste em transferir da mente tudo o que você imaginou, visualizou e concebeu para o papel. Nessa fase, você define o que fará em cada etapa do projeto, do início ao fim. Ao definir a estratégia e um plano de ação, você está pronto para a parte mais importante, a ação. Chega uma hora de parar todo o planejamento, a organização e a imaginação, e partir para a execução do plano. Nessa fase, muita gente desanima, desiste e fracassa. Alguns são excelentes planejadores, mas péssimos executores. Ao executar seu plano, você descobrirá algo muito interessante. Alguns planos dão certo, e outros não. Os pessimistas reagem assim: o plano era tão bom, as perspectivas eram tão boas, o mercado estava tão favorável. Não sei por que não deu certo.
É assim que os fracassados desistem. Desse modo, tenha certeza de que nem sempre todos os planos vão dar certo todas as vezes. Essa situação nos leva ao próximo passo: avaliação e correção de rumo. Quem está comprometido com o sucesso nunca aceitará um não como resposta. A correção de rumo, portanto, é um elemento vital e contínuo em todo empreendimento bem-sucedido. Nesse momento, mudamos o que precisa ser mudado e perpetuamos as boas práticas já adotadas. Finalmente, chega a hora de comemorar os resultados alcançados. Nesse momento, é importante reconhecer todos que participaram do processo de realização até a obtenção do objetivo proposto para que sintam-se importantes, valorizados e participantes dessa conquista. Cuide de suas emoções e suas reações. À medida que você se empenhar em seguir cada etapa do ciclo do sucesso de forma lógica e racional, precisará trabalhar simultaneamente o seu lado emocional. Talvez esse seja o aspecto mais desafiador de todos, pois está relacionado ao seu íntimo, aos seus pensamentos e ao seu sistema de crenças. Vou descrever esse elemento tão importante de natureza emocional. Ao visualizar seu empreendimento, é importante entender a correlação entre os pensamentos e a obtenção de resultados favoráveis ou negativos, pois, mais importante do que o que acontece com você, é como você reage ao que ocorre. Um mesmo evento pode se manifestar na vida de duas pessoas, e cada uma reagirá de uma maneira. Uma poderá se irritar, se exaltar, se rebelar, sofrer, padecer, ao passo que a outra poderá controlar-se, conter-se e transformar-se. Qual a diferença entre as duas? A maneira de interpretar, processar e organizar os próprios pensamentos, os sentimentos e as emoções. Você já deve ter notado que gente pobre e gente rica pensam de maneira muito diferente em relação ao dinheiro, às pessoas e ao mundo ao seu redor. Suas ações e reações são regidas por seu modo de pensar e, consequentemente, seu estado de paz, ou agitação, alegria, ou tristeza, amor, ou ódio, riqueza, ou pobreza, sucesso, ou fracasso serão determinados pelo resultado direto dos comandos que seu cérebro envia ao corpo físico. A estrutura humana, portanto, é um espelho, e contém a expressão exata da maneira como você organiza, interpreta e processa seus sentimentos, pensamentos e eventos do cotidiano. De forma inconsciente, você condiciona seu cérebro a agir e a reagir de determinada maneira com base nos impulsos que você recebe e envia à mente a cada instante. O professor Trevisan, conferencista internacional, ensina: a mente consciente é a mente racional, objetiva, é a mente que pensa, analisa, raciocina, deduz, tira conclusões, seleciona, censura, dá ordens, determina, imagina, é a mente servida pelos sentidos, é a mente em estado de vigília, e responsável pelo que você é. A mente subconsciente é a mente subjetiva, impessoal, não seletiva, cujo papel é cumprir as ordens do que recebe da mente consciente por meio do pensamento. Tudo que a mente consciente aceita como verdadeiro, a mente subconsciente também aceita e realiza. A mente subconsciente, que é ligada ao espírito, tem força infinita, capaz de realizar todos os seus desejos, mas nunca age por conta, ela age de modo todo especial determinado pelo pensamento. Portanto, seja específico naquilo que busca. Quanto mais específico você for, maior será sua chance de acertar o alvo. Ideias e pensamentos vagos não têm força suficiente para gerar a energia capaz de transformá-los em realização física. Uma meta vaga, ou genérica, sem um plano de ação definido, não passa de uma ilusão. Lembre-se de que todo projeto materializado surgiu primeiro em pensamento, na mente de seu idealizador. Não importa a natureza do projeto,
Antes de ser executado, alguém teve de concebê-lo, visualizá-lo, imaginá-lo. Esse é um princípio eterno. Sonhar é viver. Quando perdemos a capacidade de sonhar, perdemos o sabor pela vida. Observe o comentário do Dr. Norman V. Peale. Há um modo de saber se você já está velho. Qual é seu estado de espírito ao levantar-se pela manhã? A pessoa jovem acorda com uma estranha sensação de ânimo, uma sensação que talvez não seja capaz de explicar, mas é como se dissesse: este é meu grande dia. Este é o dia em que acontecerá uma coisa maravilhosa. O indivíduo velho, não importa a idade, levanta com espírito indiferente, sem a expectativa de que acontecerá qualquer coisa importante. Será apenas um dia como outro qualquer. Talvez espere que não seja pior. Algumas pessoas mantêm o espírito da expectativa aos 70 anos, outras o perdem cedo na vida. Lembre-se de que sonhar faz bem para o espírito, traz inspiração para a alma, ajuda-o a sentir seu potencial divino. Marque profundamente em seu coração que o desejo de vencer é o segredo do sucesso, mas o sonho é o segredo do desejo. Por isso, a partir de agora, passe a meditar continuamente sobre os seus sonhos. Comece a sentir-se como se eles já tivessem se concretizado. Cultive uma fé inabalável com a certeza de que seu sonho já lhe pertence. O elemento fé na busca de seus ideais é muito importante, pois quanto mais emoção e paixão você colocar em seu íntimo, em seu coração, em sua alma, mais rapidamente acontecerá a materialização de seus desejos. Por meio de seus pensamentos, de suas palavras, de seus sentimentos e de sua fé, você estará atraindo a realização plena de seus ideais mais elevados e nobres. Por isso, sonhe com a mente nas estrelas e com os pés no chão. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se. Define exatamente o que deseja alcançar. Quanto mais específico você for, maior será sua chance de sucesso. Faça um brainstorming pessoal de seus sonhos e ponha no papel tudo o que está guardado no fundo de sua alma. Visualize-se já de posse de seus desejos e já tendo realizado seus sonhos. Diariamente, sinta em seu íntimo o prazer da conquista e da vitória. Siga o ciclo do sucesso de transformar seu objetivo em estratégia. Crie um plano de ação, execute, avalie, corrija o rumo, abandone o que não deu certo, e perpetue as boas práticas, e finalmente comemore os bons resultados alcançados. Pense grande, comece pequeno. Mentalize. Eu sonho alto. Eu penso grande. Eu pago o preço do sucesso. Eu acredito em meus sonhos.